Direto da redação. Deixa eu chamar a Cláudia Freitas, no Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto, e a todos que estão assistindo direto da redação. Roberto, nós vamos falar agora de uma polêmica envolvendo um dos transportes públicos aqui no Rio de Janeiro. A semana está sendo marcada pela preocupação da população que depende para o seu deslocamento das barcas. Há anos que a gente noticia a precarização desse serviço, com os atrasos nos horários de embarque, também as condições das embarcações, mas agora o risco, a pressão é ainda maior. A CCR Barca, que administra o serviço, disse que só tem até a próxima sexta-feira condições financeiras para manter duas linhas principais desse serviço. O Cocotá, que atende aos moradores da Ilha do Governador, e de Paquetá. Então, a concessionária disse que a partir de sexta-feira corre o risco da população, desses moradores dessas duas regiões do Rio de Janeiro, não conseguir mais, não ter mais disponível esse serviço. A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio já se manifestou no sentido de realizar uma audiência pública para discutir todos esses problemas envolvendo as barcas, e deve sair desse encontro a criação de um termo de ajustamento de conduta para ser assinado aí, para ser firmado entre a Alerj e a concessionária, tentando evitar justamente a interrupção desse serviço. Roberto, quem tem mais a perder se isso realmente acontecer, se essas linhas forem extintas, é a população de Paquetá, porque eles dependem exclusivamente das barcas para tudo. Estudo, trabalhos, se deslocar até o Rio de Janeiro somente através das barcas. A Associação de Moradores da Ilha de Paquetá, assim como também o governo estadual, o Ministério Público, e, claro, representantes da CCR Barcas devem estar nessa audiência pública na Alerj, que deve ser convocada e realizada ainda nessa semana. E temos que lembrar ainda que ainda duas linhas aí, Cocotá, que se terminar, se for extinta, vai fazer muita falta para os moradores da Ilha do Governador, e também, apesar de ainda não estar ainda nesse risco de extinção, mas a linha Araribóia, que faz a travessia dos passageiros do Rio para Niterói e vice-versa, também está em estado de precarização e também deve entrar nessa discussão, nessa audiência pública na Alerj. Vale lembrar que em 2016 a Alerj, a Comissão de Transportes da Alerj, já havia realizado visitas a essas linhas, viajou inclusive, conversou com os passageiros por conta de uma comissão, de um trabalho que foi feito lá na Alerj, e eles encontraram várias irregularidades, como falta de acessibilidade, embarcações precárias, horários irregulares e até os coletes salva-vidas que estavam fora da validade ou então com lacre de vedação rompido. Nós estamos tentando contato, eu não sei se ele já está com a gente agora na linha, com o presidente da Associação de Moradores de Paquetá, o Guto Pires. Ele está com a gente na linha, Roberto? Olha, ele está, eu acho, com áudio. Ele não aparece a imagem dele, que a câmera dele deve estar desabilitada. Vamos dar um bom dia a ele. O Guto, bom dia. Oi, bom dia, Guto. Você está nos ouvindo? Não, eu acho que não. Porque ele eu acho que ele está na barca nesse momento, né, Cláudio? Ele está no percurso. O Guto, então... Exatamente. O Guto, na verdade, está se deslocando, ele falou comigo agora há pouco, ele está se deslocando de Paquetá para a Praça 15, eles vão fazer, não só ele, mas vários moradores, eles vão fazer uma manifestação, eles vão fazer um ato ali na Praça 15, justamente para poder alertar a população, e pedir o apoio da população
e das autoridades em relação à extinção dessa linha, que para eles é fundamental. Ele disse que queria conversar com a gente em relação aos impactos, né, dessa medida para os moradores de Paquetá. A gente pode, Roberto, tentar aí um áudio para ser exibido daqui a pouco no programa, ou então amanhã, ou então tentar trazer também o Guto amanhã aqui no programa para falar um pouco dos impactos dessa medida, se realmente acontecer, para os moradores de Paquetá, Roberto. Seria bom se ele participasse amanhã. Eu sugeriria isso, Cláudio. Agora, Cláudio, deixa eu só entender uma coisa aqui. Para quem vai a Ilha de Paquetá, para quem já utilizou esse transporte hidroviário, como eu já usei, você provavelmente também já usou e utiliza, nós temos dois sistemas ali, o de barcas e temos também as catamarãs, que é até um meio de transporte mais veloz. Eu acho que essa crise que se evidencia aí no sistema de transporte por barcas não afeta as catamarãs, né? Não afeta, Roberto, é somente as barcas mesmo, mas é o transporte mais barato, mais viável para a população, né? Quem precisa se deslocar, por exemplo, todos os dias para ir trabalhar, estudar, vir ao Rio de Janeiro, esse é um transporte que é mais barato, né? Catamarã, a passagem dele, o bilhete é um pouquinho mais caro, isso com certeza ia onerar o pagamento, né, o salário dessas pessoas no fim do mês. Cláudio, tem um outro detalhe também, que a Ilha de Paquetá, ela se transformou assim numa espécie de refúgio e opção de moradia para muita gente que morava no centro do Rio de Janeiro e em outras regiões do Rio. Por quê? Você não tem trânsito, é um lugar muito agradável, você está em contato com a natureza, ainda que a balneabilidade lá para banho, mar, essa coisa não seja lá grande coisa, mas você tem um IPTU barato, você não tem índice de violência, você não tem problema com comunidades. Vários problemas que você enfrenta cotidianamente em outras regiões do Rio não existem em Paquetá. Então, assim, é uma opção e muita gente faz esse trajeto de barca diariamente entre o centro do Rio de Janeiro, a Praça 15, e a Ilha de Paquetá, né, Cláudio? É sim, Roberto, muitas pessoas vão inclusive também passear em Paquetá no fim de semana, esse deslocamento, essa atividade turística também é importante para a população, né, uma renda para a população, uma atividade turística, e a população escolhe Paquetá, a população que vive ali não quer se mudar de Paquetá em função de tudo isso que você falou, né? E mais por ser um local que não tem essa violência toda, geralmente o transporte em Paquetá é mais por bicicleta, né? Mas agora os moradores estão com essa preocupação, assim como os moradores também da Ilha do Governador, que depende da linha Cocotá. Se essa linha acabar, realmente vai ficar muito complicado, principalmente para os estudantes ali da UFRJ, que fica ali na Ilha do Governador, com certeza vai complicar para eles. Um dos moradores ilustres da Ilha de Paquetá durante muitos anos, não sei como está hoje, né, a situação do imóvel dele, foi o ator Paulo Altran. Ele morava lá em Paquetá, ele tinha residência, tinha uma pousada, não sei bem se era casa, se era pousada, mas ele foi um morador ilustre de Paquetá durante muitos anos, né? Exatamente, Roberto, assim como outros também, a ilha ela é muito bonita, até nos fins de semana para um passeio, é uma opção de passeio para o carioca muito bom, que dá para relaxar, né? Mas vamos torcer então para que toda essa situação e a intervenção agora da Alerj, que a gente consiga resolver essa questão da melhor forma possível para a população do Rio de Janeiro no geral e principalmente para os moradores de Paquetá e da Ilha do Governador. Perfeito. Cláudia, amanhã então vamos tentar falar com o presidente da Associação de Moradores de Paquetá, vamos até tentar obter com ele hoje algumas imagens dessa manifestação no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar isso de perto como nós acompanhamos o trem, né? A questão dos passageiros, transporte de trem, de ferroviário. Nós fizemos uma Cidade em Pauta aqui e talvez seja o caso de fazermos também uma Cidade em Pauta sobre esse transporte de barcas, envolvendo a Ilha de Paquetá e o Rio de Janeiro. Boa sugestão. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Tá certo, tá combinado então, Roberto, nós vamos tentar trazer amanhã aqui então o Guto Pires, presidente da Morena, que é a Associação de Moradores de Paquetá. Um bom dia para você e para todos.